Lingerie e as mulheres. Amarelo é dinheiro no bolso. Sutiã rosa para trazer muito amor. Vermelho é paixão ardente. Verde atrai muita saúde. No fim de ano, o papel da lingerie pipoca na boca do povo. Mas ele não se restringe às cores. Para entender o real significado destas peças para quem as veste, consultamos estilistas, uma professora de modelagem e até mesmo uma filósofa. Fomos às ruas para bater um papo calcinha. A Rádio FMG Educativa apresenta o especial Lingerie e as Mulheres. A apresentação de Ana Rodarte, com participação de Jaiane Souza, Aline Azevedo e coordenação de Kleiber Pacífico. A relação entre a mulher e sua roupa íntima é antiga. Para desvendar os mistérios das peças que encobrem e evidenciam a intimidade feminina, partimos dos tempos em que navios ainda nos traziam novidades. No Brasil colônia, a relação da mulher com o próprio corpo era bem diferente dos dias de hoje, como explica a professora da PUC Minas e especialista em filosofia contemporânea, Maria de Lourdes Gouveia. O corpo feminino é marcado por isso, a mancha de sangue. E a roupa íntima diz muito respeito a essas manchas. E hoje, nessa sociedade que nós vivemos, onde tudo é falado, nós perdemos o segredo. Um dos grandes vínculos da roupa íntima feminina é o segredo. Era uma coisa misteriosa. Não era para todos, nem para todas as mulheres. Era uma coisa mais ou menos secreta, ela feita em casa, porque corpo era algo cheio de mistério. O período da menstruação era de grande desconcerto para as meninas, que não tinham suporte para reter o sangue. Deixar a menstruação à vista de outros era visto como um grande desleixo. As mulheres diziam que estavam doentes. As moças eram obrigadas a ficar em seus quartos, sentadas sobre um tecido que retinha o fluido. Um forro de algodão era enrolado em sanfona e costurado em formato de T. Surge uma primeira peça muito interessante, que era peça para... não usava a palavra amparar, usava calçar. Daí vem a palavra calcinha. Calcinha. Calça para segurar, para sustentar a menstruação. Sabe o que era? Era um tecido, era um pano dobrado, em sanfona, por em cima da cama e a menina sentava ali. Vamos dar um pulo no século XIX? No Nordeste, a riqueza do açúcar trazia navios carregados de costumes da Europa. Aos poucos, as meninas se ambientavam com os requintes europeus. Mas não se engane, o refinamento dos costumes femininos era uma demanda dos homens modernos e positivistas. Quem conta é a professora Maria Gouveia. Então, em 1870, a partir daí, a fundação do Clube Republicano, do Partido Republicano, a entrada do pensamento positivista vai movimentar uma classe média ascendente. É essa classe média ascendente que vai fazer o movimento das cidades, né? Não é a aristocracia nem a básica, é essa média ascendente. E essa classe tem um certo significado. Com a entrada do positivismo, entra a ideia do moderno. Os positivistas são modernos e são ilustrados. Então pensa a ideia da ilustração. Eles se sentem como uma classe, a ilustração brasileira. Tem uma revista, eles editam revista, eles ditam moda, eles fazem exigências sociais. E os pais querem o quê? Um bom status para o casamento das filhas. A Estação, o jornal ilustrado para a família, era um destes jornais. A edição de 15 de março de 1880 trazia uma crônica de moda que descrevia a maneira correta de posicionar as roupas. A ilustração de um corpete trazia a seguinte descrição: corpinho meio afogado, de mangas curtas. Este modelo é de gorgorão claro, com gola aberta em coração, rodeada de duplo fofo, completado por uma camisinha adiante. Mangas curtas enfeitadas de renda. Ramalhete de flores ou laço de fita enfeitando o peito. Nesta época, as percussoras da calcinha já eram bordadas e repletas de detalhes. Cinema.
moda e cinema andam juntos. E não é porque fica debaixo de trajes marcantes que a lingerie estaria fora dessa. Por vezes, ela se torna protagonista e marca grandes momentos da história cinematográfica. Quer conferir? Prepare a pipoca e deixe o refrigerante gelado. Só tenha cuidado para não manchar suas rendas com manteiga. Em plena Segunda Guerra Mundial, um produtor e desenvolvedor de aviões se ocupava de construir um sutiã para enfatizar os fartos seios de Jane Russell. Durante as filmagens de O Proscrito, de 1943, Howard Hughes achou que os sutiãs existentes não destacariam o bastante os dotes de Russell. Assim, o diretor se reuniu com a sua equipe de design para desenvolver o sutiã metálico, que levantasse e aproximasse os seios, deixando-os mais aparentes no decote profundo. Praticamente um avô do modelo push-up. O Proscrito consagrou Jane Russell como um sex symbol. No entanto, mais tarde, a atriz declarou que jamais usou o sutiã desenvolvido por Hughes. De acordo com Russell, o modelo era tão desconfortável que ela não conseguiu usá-lo por 5 minutos. A carreira de Howard Hughes na moda começou e terminou bem rapidinho, e a peça está guardada em um museu de Hollywood. Janet Leigh trouxe um novo nível de sensualidade no longa Psicose, de Hitchcock. A personagem de Leigh, Marion Crane, usa sutiãs em cone, ainda presentes nos anos 60, quando compartilha a cama com o amante Sam e antes de encontrar o seu assassino na cena de banho mais famosa do cinema. Da vez, se você colocar uma lingerie legal, uma calcinha bem legal, realmente acho que o homem é muito visual. Nós não, né? Mas o homem é visual. Você põe, às vezes, você vê a mulher nua, mas vê a mulher, às vezes, com a lingerie, se diz, às vezes com a lingerie chama mais atenção do que ela nua. Homem, pra falar a verdade, o homem não liga muito pra essas coisas, não. Sério. Acho, repara, o meu namorado repara. Porque eu tô tão acostumado a trabalhar com lingerie, com peça sensual, e a sociedade, as coisas, tá tudo tão visível para os homens, que eu acho mais elegante, mais bonito uma mulher que usa uma lingerie de algodão, uma lingerie simples, mulher que não tem silicone, mulher que eu acho mais bonita aquela mulher que ela mesma não tem nada, não usa sutiã de enchimento, aquela mulher simples. Isso é que me atrai na mulher. Lingerie e as mulheres. No início do século XX, os espartilhos eram objeto de discussão. Médicos debatiam os efeitos fisiológicos das peças e o feminismo nascente o denunciava como uma injustiça social. Mas o costureiro francês Paul Poiret se tornou responsável pela abolição do espartilho. Para ele, a peça dividia a mulher em 2 volumes, projetando o busto para a frente e as nádegas para trás, formando uma engraçada silhueta em S. A França foi a precursora nas iniciativas para a criação dos sutiãs. A corsetier Herminie Candot desenvolveu uma espécie de corpete, que sustentava o busto a partir dos seios. As costas eram ajustadas até a cintura com amarrações. Em 1904, surgia nos dicionários franceses o verbete soutien-gorge, que deu origem ao termo sutiã. Este sutiã que conhecemos hoje surgiu de uma maneira um tanto engraçada. Nos Estados Unidos, a jovem socialite Mary Phelps Jacob se revoltou contra um espartilho, que não se adequava ao vestido que a moça havia comprado para uma festa. Com a ajuda da empregada, Mary então uniu 2 lenços de seda triangulares com um cordão e adaptou a fita com alça. Um sucesso de encomendas. A Primeira Guerra Mundial reconfigurou costumes. E a indústria bélica contratava mulheres que até então só ocupavam atividades domésticas. As operárias precisavam de roupas eficientes e simples para a nova rotina de trabalho. Estava declarado o fim do espartilho.
Mas se agora os pulmões estavam livres para suspirar de alívio, a década trouxe outra solução para as mulheres. No período da Primeira Guerra Mundial, os problemas das mulheres com a menstruação diminuíram de maneira expressiva. Em 1917, quando os Estados Unidos entraram na guerra, a empresa Kimberly-Clark usou o material celocoton, um composto de polpas de celulose da madeira, para fabricar curativos cirúrgicos. As enfermeiras da Cruz Vermelha perceberam a utilidade do produto na higiene íntima. Em 1920, as lojas americanas recebiam o primeiro absorvente íntimo da história, o Kotex. O termo lingerie apareceu pela primeira vez em 1922, substituindo corseterie. Nos anos 20, a indústria têxtil fazia grandes avanços e surgiam as fibras sintéticas. Conhecido como seda artificial, o rayon era ideal para a confecção de roupas íntimas, além de ser bem barato. Ele logo se popularizou e alavancou a democratização da lingerie. Em 1926, o estilo garçom estava em alta e as bainhas do vestido ficavam acima do joelho. Eram necessárias meias de seda com ligas. Algumas eram decoradas com estampas e bordados. As mulheres de baixa renda usavam meias de rayon e não deixavam de estar na moda. A silhueta melindrosa era facilmente copiada nas máquinas de costura domésticas. Os anos 30 foram marcados pela prática de exercícios e atividades de lazer ao ar livre. A sustentação dos seios se tornou um mote para diversas campanhas publicitárias. Os sutiãs também modelavam e separavam os seios, mas a década seguinte seria de restrições e economias. A Segunda Guerra Mundial impôs o racionamento de matéria-prima. As empresas de vestuário fechavam contratos militares. Na falta de meias, as mulheres simulavam costuras nas pernas com riscos de lápis. O jeito era produzir em casa. Peças íntimas eram tricotadas e roupas eram desfeitas para aproveitar o tecido. Entretanto, o imaginário popular era fartamente alimentado com as lingeries sexy das pin-ups. Estas imagens de mulheres jovens atraentes em poses sensuais estavam presentes em oficinas e aviões, enchendo os sonhos daqueles que iam para os campos de batalha. Os seios ganharam ainda mais destaque. Em 1948, a Fredericks Hollywood apresentava o primeiro push-up, sutiã acolchoado que levanta e aproxima os seios. Cinema. Em Disc Butterfield, de 1960, Gloria Andrews, personagem de Elizabeth Taylor, acorda atormentada e revira o apartamento de Weston Liggett, um homem casado com quem tem um affair. O destaque é a camisola justa e perolada, feita pela figurinista Ellen Rose para garantir a Liz Taylor que o filme não mostraria mais do que devia. Je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Brigitte Bardot tem um papel importante deveras na história da lingerie. Mas talvez o filme mais marcado pelas pecinhas de Bardot seja Viva Maria, de 1965, dirigido por Louis Malle. Na comédia francesa, Bardot vive Maria I, filha de um terrorista irlandês. Quando ela perde o pai, ela se encontra com Maria II, uma cantora de circo vivida por Jeanne Moreau. As Marias se unem a uma trupe itinerante. Atrapalhadas, as duas inventam um número de striptease e encantam os habitantes da cidadezinha latino-americana. Em meio a uma revolução socialista com armas de fogo e explosões, Brigitte Bardot e Jeanne Moreau exibem cintas ligas, corpetes bordados, sensuais meias 7/8 e calçolas do início do século XX. Tudo com muitas rendas, frufrus e marabus, ao bom estilo latino-americano. Senhora Robson, você está tentando me seduzir, diz o ansioso Benjamin Braddock
de Dustin Hoffman quando vê a personagem de Anne Bancroft tirar as suas meias de seda. A Primeira Noite de um Homem, de 1967, ficou marcado pelas pernas sedutoras da Sra. Robson, que estamparam as campanhas de divulgação no filme de Mike Nichols. La Belle de Jour foi um marco na carreira de Buñuel e da atriz francesa Catherine Deneuve. A adaptação do romance de Joseph Kessel conta a história de uma mulher burguesa entediada com a vida sexual que tem com o marido. Séverine, interpretada por Deneuve, se perde em fantasias sexuais e busca pelo prostíbulo da Madame Anaz para satisfazer os próprios desejos. Ao contrário das colegas do prostíbulo, que usam rendas pretas, marabôs e acessórios fetichistas, Séverine opta sempre por lingeries brancas e simples. O primeiro cliente da personagem interpretada por Catherine Deneuve a encontra com um conjunto de cetim perolado e cinta-liga, sem meias. A escolha tem um propósito. Séverine, apesar de seus devaneios sexuais, tem um rosto angelical, característica responsável pelo nome que adota, a Bela da Tarde. Então, eu não gosto de calcinha grande, nem pro dia a dia. Eu acho que a calcinha... Eu gosto de calcinha de renda, que eu acho super confortável. E calcinha pequena. Não gosto de calcinha grande. Algodão. É assim, menorzinho. Calcinha grande, não. Depende, se você for usar bonita, confortável, até que rola. Mas eu acho que não tem calcinha bonita, confortável, não. Não gosto. Você acha que incomoda? Demais. E desde quando você viu a necessidade de ter que usar? Desde novinha, porque minha mãe sempre pegava no meu pé, que sempre tive peito maior, né? Tem que pôr sutiã, senão por mim, eu chego em casa, a primeira coisa que eu arranco é o sutiã. E já põe blusinha que dá pra ficar sem, que não. Dia a dia, eu gosto assim mais de malha, assim, sempre de boas. Sutiã sempre de boas, que eu sinto mais confortável. Lingerie e as mulheres. Na década de 50, as marcas internacionais de peças íntimas começaram a pensar no público jovem. Mas aqui no Brasil, somente em 1987, diversas meninas passaram a desejar o seu primeiro sutiã graças à campanha publicitária da marca Valisé. O primeiro Valisé a gente nunca esquece. Em 1960, a indústria do prêt-à-porter crescia vigorosamente. Mary Quant, autora das mini-saias, se tornou também responsável pela produção de sutiãs e calcinhas estampadas, difundidos internacionalmente. As meias calças, coloridas, condenavam as cintas-ligas à impopularidade. Ainda nesta década agitada, o lançamento da pílula anticoncepcional reconfigurou o comportamento sexual feminino, e as mulheres desejavam expressar no guarda-roupa um instinto de liberdade. As peças íntimas mais procuradas eram feitas com tecidos sintéticos, que poderiam ser lavados à máquina. Os sutiãs ganharam alças elásticas. Toda a produção das roupas de baixo foi influenciada pela introdução do elastano. A década de 60 também presenciou o questionamento do sutiã. Em Paris, de 1968, Yves Saint Laurent apresentava smokings femininos sem sutiãs. No mesmo ano, durante o concurso Miss America, manifestantes feministas queimaram sutiãs e outros acessórios considerados como instrumentos de tortura. Em 70, influenciadas pela ideologia hippie, as jovens buscavam o efeito de estar com os seios nus. As lingeries diminuíam de tamanho e eram feitas em malhas finas. Havia também a procura pelas atividades aeróbicas e a dança. Colãs, meias e outras peças migraram para o dia a dia. A cultura disco era amplamente divulgada e os embalos de sábado à noite se tornou um ícone.
Na Inglaterra, o produtor Malcolm McLaren e a esposa, a estilista Vivienne Westwood, abriam no ano de 1974 a loja Sex. E nesta boutique, criaram o visual da banda Sex Pistols, com efeitos destruídos e sujos. A lingerie era inspirada na prática do bondage, um fetiche sadomasoquista. Blusas decotadas revelavam sutiãs estampados e espartilhos de tecidos ordinários. O movimento punk logo migraria para os editoriais de moda. A década de 80 foi dos yuppies. O power dressing pedia ombreiras para as mulheres que queriam autoridade no mercado de trabalho. E por baixo dos talheres, a mulher financeiramente independente usava lingeries nobres, em sedas rendadas. O sutiã armado voltou à cena. Surgia o sutiã balconê, desenvolvido pela estilista francesa Chantal Thomas. Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler e Vivienne Westwood traziam o espartilho de volta às passarelas. E nos palcos, Madonna subvertia a ordem e os bons costumes, exibindo suas lingeries em poses sensuais durante a Virgin Tour. Mais tarde, a cantora desfilaria o espartilho com armações em cone de Jean-Paul Gaultier. A Calvin Klein traduzia a busca pela simplicidade e o anseio pelos problemas ecológicos na década de 90. Os produtos eram unissex. Durante a divulgação do álbum Erótica, Madonna desfilava as tendências fetichistas da década. O Ultra Bra e o Wonder Bra faziam do decote a estrela do look. Joseph Corret, filho de Vivienne Westwood, abriu a Agent Provocateur em 1994. No ano seguinte, a Victoria's Secret lançava o Victoria's Secret Fashion Show, onde exibia suas angels em trajes provocantes. No final da década, a marca vendia 600 sutiãs por minuto. Cinema. Já a comédia musical Rock Horror Picture Show, de 1975, deixa bastante claro que a lingerie não é um assunto só para mulheres. Os recém-casados Brad e Janet encontram alguns percalços durante uma viagem a caminho da cidade de Denton. Quando o pneu do carro fura, o casal é forçado a pedir ajuda em um castelo a alguns quilômetros dali. Eles apenas não contavam que encontrariam o Dr. Frankenfurter, um extravagante cientista transexual, travesti e louco. Descendo misteriosamente de um elevador, Frankenfurter alega vir da Transilvânia transexual. Cinta liga, meia arrastão e um corpete, todos trabalhados em preto e muita purpurina, compõem o visual do personagem. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. A década de 80 foi marcada por corpos esculpidos com exercícios intensos. Não é por acaso que Flashdance, dirigido por Adrian Lyne, se tornou um dos filmes da década. Jennifer Beals, Vivi Alexandra,
uma jovem que trabalha como operária durante o dia e é bailarina à noite. O filme é marcado pela ideologia Yuppie e Alex não mede esforços para se tornar uma grande dançarina. A lingerie no filme é composta de colãs, calcinhas cavadas e tops sem sutiã, em composição com grandes blusas de malha e polainas que acentuavam os movimentos de Bills. Ai, meu primeiro sutiã era uma gracinha. Era de bananas de pijama. Ele era parecia uma rendinha e tinha um arinho dourado no meio dos peitos, assim, sabe? E eu usava ele como sutiã e como biquíni também. Toda vez que tinha piscina, que tinha alguma coisa, eu ia com ele, abalando. Foi minha tia que me deu. E ele foi passando de geração em geração, porque eu tive mais 2 irmãs. Aí, elas também nasceram os peitinhos, né? E aí eu passei o meu banana de pijama pra elas. Com 13 anos. Era assim de florzinha. Eu lembro que minha tia como me deu com calcinha larga, não um topzinho mesmo. Minha mãe sempre trabalhou com peça íntima, então fazer pra fora. Ela fez o meu primeiro. Eu lembro que era de vestido, lembro o vestido, né? Tem algumas lembranças. Eu demorei muito, eu não tinha muito peito, né? Meu seio demorou muito tempo pra crescer. Então, quando eu tinha 16 anos, eu ainda não tinha muito peito. Eu lembro que eu comprava aquele sutiã que tinha um bojo maior pra poder parecer. Porque todas as meninas da minha sala tinham e eu não. Aí eu usava um sutiã que tinha um bojo maior. Eu já coloquei algodão. Lingerie e as mulheres. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Nos anos 2000, a lingerie traz soluções fáceis para uma silhueta mais elegante. Torna a tecnologia uma grande aliada. Cristais bioativos estimulam a microcirculação sanguínea. Tecidos desenvolvidos pela NASA regulam a temperatura corporal. Modeladores se tornaram grandes hits nas lojas, como conta o gerente de lojas de lingerie, Rogério Fernandes. Assim, mudou muito. Quando eu entrei, era um tipo de tecido diferente do que a gente tem hoje, né? Primeiro que era muito jersey, muito lycra grosseira. Hoje não, hoje tem fios de lycra que são 10 vezes mais finos que o fio de cabelo. Então, assim, por exemplo, a mulher que no verão quer usar uma peça de algodão, nem tem necessidade mais de ser algodão. Ela pode ser uma peça sintética que tem essa característica de absorver o suor, secar rapidinho, que não marca. Hoje as mulheres procuram muito, mudou muito, principalmente questão de tecido e de modelagem. Antigamente as modelagens eram uma modelagem mais baixa, são modelagens mais para a mulher brasileira mesmo, porque antigamente era muito para a mulher europeia, para a mulher americana, não tinha lingerie com o perfil da mulher brasileira. Hoje a gente vende muito, o carro-chefe da loja é peças com atributos, que modela a barriga, que diminui o quadril, não, que diminui o culote, que aumenta o bumbum, não é uma calcinha simplesmente, ou não é um sutiã simplesmente, é um sutiã que levanta o seio, aproxima. A estilista Thaís Guzmão parece otimista ao falar sobre a evolução da lingerie. Cada vez que passa o tempo, a gente está evoluindo mais, né? Em todos os sentidos, tanto na parte industrial de tecidos, que os tecidos estão ficando cada vez mais tecnológicos, com vários recursos, tanto como na parte de modelagem, que a gente acaba adaptando sempre para o corpo da mulher um corte diferente, né? Uma maneira mais arrojada de você usar a peça, para você poder adaptar com as suas roupas, ou para você poder mostrar e ficar uma maneira diferente de mostrar. Então, as alças cruzadas, as alças sem alça, a gente já teve aí alça de silicone. Dita Von Teese diz que a lingerie não é sobre seduzir homens. A artista burlesca afirma que o papel da roupa íntima é compreender as mulheres. Na composição do visual, essas peças podem ganhar ainda mais funções.
A professora de modelagem Maria Gorete Boaventura explica. Ela tem uma importância tão grande que ela vai moldar a sua roupa no corpo. Se você tiver com uma roupa linda, maravilhosa, mas com uma lingerie toda detonada, ela detona com sua roupa, porque se o peito não está no lugar certinho, a roupa não vai encaixar direito no corpo. Então, ela tem esse papel também, não é só de enfeite, mas também de estruturar, de ajudar a moldar. O tradicional calendário da moda apresenta coleções novas para o outono, inverno e primavera-verão. Mas com a lingerie não é bem assim, como explica a diretora de estilo da Água Fresca Lingerie, Júlia Zingoni de Moraes. A lingerie ela é muito mais atemporal do que a moda em si. Até porque para você privar o conforto e a qualidade na peça de lingerie, você não pode ousar demais e criar modelagens super inovadoras que vai perder a função da peça. Então, sim, a lingerie ela é influenciada pela moda, mas mais no quesito de cartela de cores, às vezes numa estampa. A história de Thaís Guzmão com a lingerie pode ser ilustrativa sobre o poder dessas peças no imaginário. E aí, quando eu era moça, assim, tinha uns 11, 12 anos, eu gostava de usar e ficar andando pela casa. E minha mãe ficava brava, porque ela não queria que eu ficasse andando de sutiã e calcinha pela casa, né? Quando eu comecei a criar um pouco de interesse em costura, minha avó, ela costurava, então eu ficava sempre olhando minha avó costurar e eu comecei a querer ter essas peças de uma maneira diferente para que eu pudesse usar na minha casa e minha mãe não ficasse brava. Então eu pensava assim em ter sutiãs e calcinhas coloridos, diferentes, assim, que fossem bonitos para se ver. E aí, naquela época, né, que eu acho que fazer mais de 20 e poucos anos atrás, não existiam, assim, essas peças diferentes, né, coloridas e tudo. Eram muito, assim, só o básico. Eu entrei num curso de corte e costura, daí eu comprei uma máquina, daí eu minha avó me levava para comprar os tecidos e eu fazia umas peças, assim, bem diferentes, sabe, de sutiã e calcinha, que não existia, naquela época. E é assim que começou. Cinema. De Olhos Bem Fechados, de Stanley Kubrick, não alavancou a carreira de Nicole Kidman. Quem lucrou mesmo foi a grife suíça Unruh, autora da simples camisola usada pela personagem de Kidman. Kubrick levou o crédito por ter escolhido a peça entre outras 50 amostras. Em A Senha, Swordfish, Ginger, interpretada por Halle Berry, é secretamente observada por Stanley, personagem de Hugh Jackman. Clima de suspense. Ao fim, ela revela um conjunto de renda preta com um provocante sutiã balcone. Stanley entra no quarto e, de repente, ainda de lingerie, Ginger aponta uma arma para ele. As peças delicadas de Halle Berry ficam em contraste com a ação do longa de Dominic Sena. A lingerie em Encontros e Desencontros tem uma beleza discreta para quem tem um olhar atento. Charlotte, personagem interpretada por Scarlett Johansson, se espreguiça na cama enquanto tenta se adaptar a mais uma manhã em Tóquio. A calcinha de vovó ganhou outros ares em Scarlett, que não deixou de transparecer sensualidade com um traje todo brejeiro. Aquela assim, né, uma vermelhinha, pretinha, com aquela renda bem legal, porque tem aquelas outras que você usa que se o homem vê, sai correndo de você. As minhas mesmo, dia a dia, se vê, sai correndo. Ah, de renda. Às vezes, assim, mais assim, de fio dental. Uma coisa assim, mais sensual. Eu acho interessante, né, uma coisa fugir um pouco assim, dar uma surpresa, né, superar as expectativas. Interessante, né? É, com os homens que a gente também gosta de ver eles com uma coisinha bem bonitinha. Não é só a gente não, né? Aquela sunga, não sunga geralmente é pra banho, não é? Mas uma cueca,
bonita, aquela box assim, bem... Deixa a bundinha assentada. Nó, fica muito legal. Porque às vezes se preocupa só com a gente, né? É que você vai ver, tá legal com a calcinha rasgada. Por às vezes, sim. Uma cueca diferente? Não, nem tanto. Prefiro mais... Aí você chega lá pelado, então, moço? É, tipo isso. Você disse que vou chegar preparado, né? Que é se isso? Prepara. É. Caroline Cox afirma que a roupa íntima não tem voz e, ao mesmo tempo, está repleta de significados. De acordo com a autora, há uma tensão inerente na lingerie, que atrai a sensibilidade erótica do espectador. Ela oculta e revela nossas partes mais íntimas. Certas partes do corpo tornam-se ainda mais misteriosas, estimulando a nossa curiosidade. A lingerie também esconde nossos desejos. Sem dúvidas, é um assunto que rende muito pano para manga. Ou melhor, para calcinhas, sutiãs, espartilhos, camisolas, baby dolls, meias. Esta reportagem teve como uma de suas principais fontes o catálogo Senai Moda Design Cenário Lingerie, produzido pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Agradecimentos especiais a Matheus Rezende, Rogério Fernandes, Stefano Mundini, Juliana, Márcia Cruz, Maria Isabel e Marileia da Silva Souza. Lingerie e as mulheres. Reportagem Ana Rodarte, com participação de Jaiane Souza e Aline Azevedo, sob coordenação de Kleiber Pacífico.